Bom, vamos lá. Acredito que vocês já estejam enxergando aí minha tela. Então, hoje nós vamos trabalhar este tema, né? O planejamento e a previsão de pessoal, onde nós vamos iniciar os conceitos básicos sobre elaboração e descrição de cargos e salários, tá? Definição de competências técnicas e comportamentais. Na semana passada, nós trabalhamos a administração de pessoal. Então, nós passamos pelos conceitos básicos, pelos principais tópicos de um departamento pessoal, né, do famoso DP. Sendo que, nesta aula, eu procurei abordar de forma simples, de forma básica, os conceitos principais, porque vocês já têm uma aula sobre cálculo de folhas de pagamento, aonde irão ver em detalhes tudo isso, tá? Então, eu passei ali de uma maneira mais gerencial o que é necessário é, ter de informação para um bom desempenho dentro do setor de RH, né? Os principais tópicos de um setor de departamento pessoal. Aí, tanto na nossa aula de terça quanto na nossa aula de sexta-feira, nós vimos acerca, tá, deste assunto. Então, hoje, voltando para a questão de recrutamento e seleção, né, planejamento, recrutamento e seleção, a gente vai trabalhar a previsão de pessoas dentro da organização. De que forma que nós vamos trabalhar? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos básicos sobre planejamento e previsão de pessoal, tá? E ao final da aula já vai ter uma atividade lá esperando vocês em tarefas, tá? Então vamos lá, para os conceitos básicos. Então, planejamento e previsão de pessoal. Olha que interessante. Primeira perguntinha aqui. Você está pagando 5 profissionais no setor, enquanto poderia estar pagando apenas 2? Ou pior ainda, você está perdendo eficiência e qualidade porque tem escassez de pessoal em períodos específicos? Época de fechamento, né, principalmente para quem trabalha, né, em determinados setores administrativos, sempre falta pessoas, e aí tem que estender horário, e faz hora extra, e faz banco de horas, e trabalha fora do horário. E nós somos seres humanos, não somos robôs, então a eficiência, a qualidade, é claro que vai cair, nós já estamos mais cansados, né? Estamos menos atentos aí, o corpo humano ele pede uma pausa, ele pede descanso. Então não é fácil você ficar dentro da mesma atividade de manhã à tarde, à noite. Então vai perder eficiência, vai perder qualidade, certamente. Por quê? Porque falta pessoas. Porque o planejamento e a previsão de pessoal não está aderente à realidade do setor, né? Então precisa ser feito alguma coisa. Então é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje, os conceitos básicos, tá? Planejamento e previsão. Nós já vimos lá no início, né, na nossa primeira aula, o conceito efetivamente de planejamento. E é exatamente isso que a gente está trabalhando hoje, né? Construir um referencial futuro, prever o que pode acontecer, situações específicas, né, situações futuras que vai impactar no desenvolvimento, no funcionamento, no dia a dia, na rotina do setor. Então, são esses conceitos que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a elaboração e descrição de cargos, como ponto de partida para a compreensão do assunto, temos que entender o que é um cargo e no que ele se baseia. Então, antes de a gente parar para falar sobre todo o planejamento de pessoal, né, nós precisamos entender o que é um cargo. Cargo, então vamos lá, é um conjunto de funções. Então imagina que dentro de um setor nós temos ali um analista de RH júnior, tá? Função, conjunto de tarefas exercidas de maneira sistemática por um indivíduo que, sem ocupar o cargo, né, desempenha tal função. Podemos dizer esse um conceito básico. Então, uma função.
auxiliar no processo de recrutamento e seleção da empresa. Então imagina que você vai criar um cargo dentro da empresa, o cargo na lista de RH Júnior. Qual vai ser a função desse cargo? Auxiliar no processo de recrutamento e seleção da empresa. Qual vai ser a atribuição desse cargo? São as atividades mais direcionadas. Por exemplo, atividades mensais. Então vamos lá. Uma das atribuições desse cargo é dar feedbacks aos aprovados e não aprovados em processo seletivo. E por fim, a tarefa que se refere às atividades repetitivas, como por exemplo, cargos operários, ou seja, realizar a triagem dos currículos recebidos na recepção e cadastrá-los no banco de dados. Então vamos pensar assim, nós temos o cargo de um setor e esse cargo é aqui o nome de analista de RH Júnior. Todo cargo ele vai ter uma função, ele vai ter uma atribuição, ele vai ter uma tarefa. Uma não, várias, né? Então, nesse caso aqui, uma das funções desse cargo é auxiliar no processo de recrutamento e seleção da empresa. Uma das atribuições é dar feedbacks aos aprovados e não aprovados em processo seletivo. E uma das tarefas é realizar triagem dos currículos recebidos na recepção e cadastrá-los no banco de dados. A gente pode entender, por exemplo, a tarefa aqui é uma coisa diária, uma coisa repetitiva. Então você tem uma tarefa, todo dia você vai chegar de manhã dentro do setor, você que é um analista de RH Júnior, você vai passar lá na recepção da empresa, imagine uma empresa de grande porte, vai pegar todos os currículos que as pessoas passam entregando na empresa. Então você vai lá na recepção, vai pegar o envelopinho que a recepcionista deixou separado e vai lá todo dia, primeira tarefa sua, cadastrar esses currículos num banco de dados. Para que quando surgir uma vaga, você já tenha ali, né, os possíveis candidatos para participar do processo seletivo. Então a tarefa, aqui como o próprio conceito fala, são atividades repetitivas, tá? E a atribuição são atividades mais direcionadas, atividades mensalistas, por exemplo, tá? Atividades que não ocorrem, não precisa ser feita todo dia, é feito assim que necessário. Então, por exemplo, teve lá um processo seletivo, escolheu uma pessoa, você vai saber que quando terminou esse processo, você vai lá e você vai dar o feedback para o aprovado, ó, você passou no processo, vem aqui tal dia, inicia o trabalho. E vai para aqueles que não foram aprovados e vai explicar, olha, o processo finalizou, você não foi selecionado dessa vez, o seu currículo continuará em nossos bancos de dados para participar de futuras seleções, agradecemos a sua participação. Então você tem como atribuição nada mais é do que tarefas também, só que não é repetitivo, não é todo dia, você não tem aquele horário, aquela responsabilidade para fazer todo dia. Você vai fazer quando necessário. Quando teve um processo seletivo, você não tem processo seletivo, não há que se falar em realizar esta atribuição. E a função, né? No caso aqui, a função já é um conjunto de tarefas, que, por exemplo, auxiliar no processo de recrutamento e seleção da empresa, dar feedbacks a aprovados e não aprovados, está auxiliando a seleção da empresa, realizar triagem dos currículos recebidos, você está auxiliando no processo de recrutamento da empresa. Então, a função, no geral, no sentido amplo do cargo de analista de RH, é auxiliar tanto o processo de recrutamento quanto de seleção da empresa. Aí você tem a atribuição, que são tarefas mais direcionadas, e você tem as tarefas que são aquelas atividades mais repetitivas que você vai fazer todos os dias. Tá? Então, esses são os conceitos básicos quando se pensa, tá, em elaboração e descrição de cargos, ok? Nós já trabalhamos lá atrás, né, questão de descrição de cargos, já falamos sobre isso, mas hoje a gente vai entrar propriamente dito na elaboração. Então, descrição de cargos é um processo que, em suma, visa enumerar o conjunto de tarefas, atribuições e funções realizadas pelo colaborador em determinado cargo. Seria representar por escrito o que se realiza no dia a dia. Então, aquilo que nós vimos, tá? Aqui no slide anterior,
eu vim discriminando aqui, descrevendo cada função, cada atribuição, cada tarefa, é exatamente a atividade de descrição de cargos. Lembra da planilha? Quem faz, por que faz, quando faz, onde faz, né? Descrever um cargo é também evidenciá-lo no organograma da organização. Nós vamos falar sobre organograma hoje. Eu vou trazer aqui uma figura e explicar rapidamente o que é. Por que eu vou explicar rapidamente? Porque nós vamos ter uma aula que a gente vai trabalhar organograma, né, de uma maneira bastante incisiva, bastante detalhada. Hoje é mais para a gente entender a posição de um cargo dentro da empresa. Então, o organograma é a figura principal para esse entendimento, tá? Então, o cargo, para ser descrito, ele tem que ser evidenciado dentro do organograma da organização, definindo sua posição e a quem deve prestar responsabilidade, ou seja, quem é o seu supervisor. E também relacionar as tarefas, os deveres e as responsabilidades do cargo. Qual é a importância da descrição de cargo, né? Ao implementar a descrição de cargo em seus processos, a empresa consegue, primeiro, realizar um recrutamento e seleção mais assertivo. E esse é o principal para nós, é o primeiro item aqui na importância da descrição de cargos, e para nós aqui é o ponto crucial, é o ponto de partida. Por que realizar um recrutamento e seleção mais assertivo? Significa você encontrar o melhor candidato para a vaga que você possui, o candidato mais preparado. Isso é realizar um recrutamento e seleção mais assertivo. E se você tem a descrição do cargo elaborada de uma maneira detalhada, você vai conseguir achar o melhor candidato para o cargo. É fato. Dentro de um processo de recrutamento, dentro do processo de seleção, em todas as etapas, nós vamos conseguir fazer o diagnóstico mais completo do candidato, que é exatamente o que vocês estão aprendendo aqui na nossa disciplina. E aí o nosso processo ele vai ser mais assertivo. Então a descrição de cargo aqui é o ponto de partida, é o ponto crucial para se fazer um processo de recrutamento. Mapear as competências dos colaboradores. Vamos lá. O que é competência mesmo, né? É a união da sigla CHA, C-H-A. Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Conhecimento é o saber, né? Todo conhecimento que a pessoa possui. Habilidade é o saber fazer. A pessoa não apenas conhece a teoria, mas a pessoa também conhece a prática. Então você pega uma receita de um alimento. Essa receita, você olha, você lê ela e aí você fala, bom, né, não é tão difícil fazer. Mas você já fez aquela receita? Ela já deu certo? Então, você não tem a prática. Não, eu conheço a receita, eu já fiz esse prato e deu certo. Então você sabe a teoria e você sabe a prática, você já realizou. Nós temos o A, da sigla CHA, que é a atitude. De nada adianta você saber a teoria, você saber fazer, ou seja, conhecer a prática, mas se você não querer fazer, né, não ter atitude para fazer. Então aí a gente vai mapear todas as competências dos colaboradores. E aí, trabalhando todo o perfil dele. Competências técnicas, ou seja, conhecimento técnico para a função, e competências também emocionais, né? As habilidades para o cargo, a pessoa tem que ser criativa, a pessoa tem que saber trabalhar em equipe, a pessoa tem que ter bom relacionamento interpessoal. Então a descrição de carga ela vai trazer, né, todos esses benefícios. Realizar a avaliação de desempenho. Mais adiante eu vou falar mais propriamente dito sobre a avaliação de desempenho. Promover treinamento e desenvolvimento a seus profissionais, com certeza, né? A capacitação de toda a equipe. E oferecer remunerações de acordo com as atividades desempenhadas. Essa questão da remuneração, né, é um detalhe muito importante. É um detalhe, tá, que
que as empresas não podem deixar passar desapercebido. Muitas empresas hoje perdem funcionários por não ter uma remuneração adequada com o mercado de trabalho. Então, tem excelentes profissionais, a empresa acaba perdendo esses profissionais, às vezes por pouca coisa, tá? Um ajuste pequeno aí no salário traria mais conforto, mais motivação para o funcionário, mas a empresa, ela é rígida nesse aspecto, ela não abre mão, ela acaba perdendo um grande profissional. Perda de um grande profissional traz prejuízos financeiros, como retrabalho, vai trazer aí prejuízos no desligamento, no pagamento da rescisão. Então, de repente, um pequeno ajuste aí de salário, né, acaba trazendo aí grandes benefícios para a empresa. Em contrapartida, salários muito altos também, as empresas acabam dando um tiro, né, no próprio pé. Eu já vi empresas aqui em Bauru mesmo fazendo aí, né, um plano de cargos e salários com excelentes salários, salários acima do mercado. Passou um ano, teve que desligar todo mundo que estava na empresa, ou a maioria dessas pessoas, porque não tinha mais condições de arcar com a folha de pagamento, tá? Então, essa questão de trabalhar a remuneração é uma questão bastante delicada. São estudos realizados dentro do mercado de trabalho, em empresas do mesmo setor, em sites especializados nessa informação, em agências de emprego, e aí sim a gente consegue ter a remuneração mais adequada. E tem que ser sempre de acordo com a atividade desempenhada. Não pode ser nem tão pouco para não perder funcionário por pouco valor, né? E também não pode ser um valor exorbitante, porque na primeira crise, na primeira situação delicada que a empresa vier a passar, ela vai acabar tendo dificuldade, né? E sempre a primeira coisa que a empresa faz quando está em crise, corta pessoas, né? Que aí, falando em gestão de empresas, em administração de empresa, para mim, né? Essa seria a última das hipóteses. Mas, infelizmente, dentro da realidade que nós vemos hoje, é a primeira coisa que a empresa faz. Então, essa questão da remuneração é muito importante e faz parte aqui da nossa descrição de cargo. E outro ponto importante é aumentar a produtividade da equipe. Pode parecer, pode parecer mentira o que eu vou falar agora, mas tem empresas que tem funcionário que vai trabalhar e nem sabe direito o que está fazendo. Vai lá, faz o que alguém mandou fazer, não sabe quais são as suas rotinas, quais são as suas tarefas, não sabe ao certo suas atribuições. Como que a pessoa vai ser produtiva sem essas informações, né? Então, a pessoa, quando ela vai trabalhar, vai saber exatamente quais são suas tarefas, as suas atribuições do dia, isso aumenta a produtividade das equipes. Agora sim, a gente falando do organograma, né? Quando a gente fala na descrição do cargo, a gente precisa saber para quem a gente responde, quem está acima hierarquicamente falando, quem está abaixo de nós. Para tudo isso, a gente precisa da figura do organograma. E aqui a gente vai trabalhar o organograma funcional. Como o próprio nome já fala, é a figura que vai descrever para nós as funções da empresa, as funções de um setor. Então, o organograma funcional é um diagrama onde estão estabelecidas e organizadas as relações dentro de uma organização empresarial, com a correta distribuição de setores e funções, dividindo as atividades de cada setor e atribuindo-se suas competências. Olha aqui a figura, né? Então, no nosso exemplo que eu dei lá no início, quando a gente estava destacando tarefa, atribuição, função, nós falamos de um analista de RH júnior. Então, vamos lá. Dentro de um organograma funcional, a gente está olhando aqui, ó, fica fácil saber. O analista de RH júnior, ele vai se reportar ao coordenador de RH. Então, o seu gestor imediato aqui é o coordenador de RH. Para esta figura, para este camarada aqui, que o analista de RH júnior vai se reportar sempre que precisar.
É claro, podem ter outros analistas com experiências que já fizeram essas atividades. Nada impede ali de um trabalho em equipe, de um colega de trabalho auxiliar o outro. Não é isso que eu estou dizendo, que o analista só vai perguntar coisas para o coordenador. Não. Mas a quem ele vai se reportar sempre será ao coordenador de RH, que por sua vez se reporta ao gerente de RH, que por sua vez ao diretor de RH, que vai sempre se reportar aqui à presidência da empresa. Então, olhando esta figura, né, este diagrama, vamos dizer assim, a gente consegue enxergar toda a cadeia hierárquica da empresa. Sempre o topo aqui é o nível mais alto da organização e a base é o nível mais baixo, hierarquicamente falando. Lá nas nossas primeiras aulas, lembra, eu trouxe para vocês aquela figura de um triângulo, mostrando o nível estratégico, nível tático e nível operacional, né? Se a gente colocasse, né, fizesse uma sobreposição daquela figura aqui, a gente enxerga claramente, a nível estratégico, a presidência, nível tático aqui, a média gerência, e nível operacional aqui, a galera que coloca a mão na massa. Então, a importância do organograma funcional dentro da descrição de cargos e salários é que aqui você consegue enxergar onde esse cargo vai estar situado dentro da empresa, né? Quais serão aqui as seus relacionamentos. E aí sim, você consegue elaborar adequadamente a descrição de cargos e salários. A política de administração de salários, né? Falei bastante sobre isso, né? Acabamos de falar aí nos slides anteriores. E ela será feita considerando, primeiro, a relatividade interna. Cada cargo terá sua remuneração estabelecida conforme as responsabilidades e qualificações necessárias para o desempenho da função. Então, essa é a primeira consideração. Quanto que você vai pagar para o funcionário? Você vai pagar aquilo que vai estar dentro do que foi estabelecido para suas responsabilidades e qualificações necessárias para o desempenho da função. Você não pode pegar um salário baixo, vamos pensar assim, um salário de R$ 1.500 para um gerente de RH. Se ele tiver desempregado, ele vai aceitar. Mas esse salário de R$ 1.500 é para um auxiliar de RH. É para no máximo, um analista júnior aqui, começando o nível 1. Não é para um gerente. Ou seja, se você pagar um cargo de auxiliar ou de analista júnior para um gerente, na primeira oportunidade que esse gerente tiver de ganhar mais em outra empresa, em outra função, ele vai sair da nossa empresa. É isso que a gente está querendo dizer nesse slide aqui. O salário ele tem que estar de acordo com as suas responsabilidades e suas qualificações. Não adianta eu querer pagar pouco e falar assim, tem um monte de gente desempregada, eu vou colocar um salário aqui, o mais baixo possível, e sempre vai ter alguém que vai aceitar. Vai, mas essa pessoa que vai aceitar também vai aceitar o próximo emprego para ganhar um pouquinho mais, né? Então essa é a questão da relatividade interna. A situação do mercado, já falamos sobre isso também lá no slide anterior. Os salários serão estabelecidos conforme os padrões de mercado para cargos com responsabilidades semelhantes. É importante que se leve em consideração isso, como eu já disse, para você evitar o turnover dentro da sua empresa. O que é o turnover? É a rotatividade de funcionários. Salários que não estão compatíveis com o mercado, né, são cargos que vão ter aí alta rotatividade, porque sempre vai ter uma empresa abrindo um novo processo, essas pessoas vão estar prestando um novo processo, já adquiriu experiência na nossa empresa, e a primeira oportunidade, né, que ela tiver, ela vai para uma empresa que paga salários melhores. Essa questão de salário é muito importante, né? Muitas vezes, né, as pessoas falam, eu gosto de trabalhar numa empresa por diversos fatores. Eu também. Eu gosto de trabalhar numa empresa que eu me sinta seguro,
Eu também gosto de trabalhar numa empresa em que eu tenho uma liderança ótima, que me motive. Gosto de trabalhar numa empresa que me dá ótimos recursos para trabalhar, computadores, né, um bom relacionamento, enfim. Quem não gosta de trabalhar em empresa assim? Mas principalmente, eu gosto de trabalhar numa empresa que me pague bem, né? Aliás, esse é o motivo da gente trabalhar. O salário, né? Qual que é a definição de salário? É a contraprestação pelo serviço prestado. Então, se a gente vai trabalhar, a gente está indo por causa do salário, né? Não vamos ser utópicos aqui e dizer que trabalharia de graça, né? Só serviço voluntário em associações. Agora, dentro de uma organização, a gente vai por causa do salário. Então, o salário, ele tem que ser conforme o mercado, porque se ele não for, a pessoa vai procurar outro lugar. E essa rotatividade de funcionários é muito prejudicial para a empresa, tá? A empresa gasta para treinar, gasta para capacitar, gasta para contratar, e depois vai gastar para desligar, para pagar a indenização, aí gasta tudo de novo, sem dizer que o setor que tem essa alta rotatividade é muito prejudicado com as suas atividades, porque a pessoa entra para trabalhar, essa pessoa ainda está aprendendo. Então sempre vai ter alguém trabalhando mais, fazendo as atividades que ainda não são comportadas por aquele que está entrando. Então isso é prejudicial demais, né? Ou seja, um salário dentro dos padrões de mercado é imprescindível para o bom andamento da empresa. E por fim, né, claro, o equilíbrio orçamentário da empresa, que foi o que nós acabamos de falar. A política salarial levará em conta o desempenho da empresa e seus resultados. Não adianta eu querer dar um salário gigantesco para uma função e, passado um determinado período, não conseguir mais bancar aquele salário, né? Vou cair nos mesmos problemas que eu acabei de dizer de rotatividade de funcionário, perder um grande funcionário. Por isso que é importante ter esse equilíbrio orçamentário, pagar aquilo que a empresa tem capacidade de pagamento, né? Então, sempre quando vai se criar a descrição de salários, todas essas questões têm que ser levadas em consideração. A relatividade interna, a situação de mercado e também o equilíbrio orçamentário da empresa. Agora sim, ao criar um plano de cargos e salários, a gente tem que levar em consideração a avaliação de desempenho, tá? E o que vem a ser uma avaliação de desempenho? Avaliação todo mundo sabe o que é, né? É sermos avaliado, tá? E essa avaliação de desempenho, o que vem a ser desempenho? Desempenho ele pode ser bom ou ruim. Desempenho é a nossa performance dentro das nossas atribuições, das nossas tarefas, da nossa função, do nosso cargo. Então, avaliação de desempenho é quando a empresa ela tem um programa formalizado de avaliação de desempenho. Aqui no nosso curso, lá no terceiro módulo, tem uma disciplina que chama Gestão de Desempenho. A gente vai aprender a fazer todos os tipos de avaliação de desempenho, tá? Mas aqui, só para a gente entender a política de descrição de cargos e salários, é importante a gente visualizar, a gente ter essa noção do que é um programa de avaliação de desempenho, tá? Então imagine, tá, que o seu coordenador, de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano, ele vai te dar metas, ele vai traçar objetivos e vai avaliar o seu desempenho. Ele vai te dar uma nota. E essa nota pode ser ruim, pode ser média, pode ser boa, pode ser ótima, né? Excelente. A nomenclatura aqui é o que menos importa. Mas ele vai te dar uma nota e vai te dar um feedback falando o motivo dele estar te dando essa nota. Então vamos supor, ele chega para o funcionário e vai dar uma nota excelente, que é a nota mais alta. Olha, você cumpriu suas metas, seus objetivos, você sempre se antecipou e etc, etc, etc. Vai dar um bom feedback e vai dar uma nota máxima. Ou então ele não teve a nota excelente, ele foi bom. Olha, você foi muito bem, cumpriu suas metas, só não vou te dar excelente, porque essa meta aqui
você atrasou um pouquinho, não poderia ter acontecido, mas como não impactou muito gravemente nas demais atividades, então eu ainda vou te considerar como bom. Ou seja, esse feedback, a pessoa tem que saber exatamente qual é o desempenho dela dentro da empresa. Isso é muito importante, né? A pessoa saber o seu desempenho. Imagina, eu costumo falar, né? Eu gosto muito dessa situação. Se você, enquanto gestor, for fazer o desligamento de um funcionário seu, chamar ele, né, e falar, olha, tô te desligando hoje. E se você, enquanto gestor, está pegando este funcionário de surpresa, eu digo o seguinte, tá? O responsável por esse desligamento, claro que é o funcionário pelo mau desempenho dele, mas o gestor também tem participação. Por que que o gestor também tem participação no desligamento? Porque ele não pode pegar o funcionário de surpresa. Como assim? Ele não pode chegar no funcionário e falar que o funcionário está ruim somente na hora de desligar. Ele já tem que ter feito feedbacks pontuais, chamado o funcionário para conversar. Olha, seu desempenho não está bom, seu desempenho está ruim. Propor um plano de ação, né? Os aspectos a serem melhorados. Você tem que melhorar aqui esse comportamento, essa atividade. Dar feedbacks constantes. Olha, você não está melhorando. Dessa maneira, você não vai continuar na equipe. Você tem mais um período para melhorar. Tem que haver essa transparência. Aí, meu amigo, se não melhorou o desempenho, aí você faz o desligamento, mas você já avisou, você já deu um feedback, o funcionário já sabia, né, que a situação dele já estava crítica dentro da empresa. Agora, você pegar um funcionário de surpresa que ele nem imaginava que ele ia ser mandado embora, isso significa que o papel do gestor não foi feito adequadamente, né? Os feedbacks pontuais não foi realizado, deixou-se de fazer. Então, a avaliação de desempenho é muito importante, porque dentro de um plano de cargos e salários, você pode atrelar essa avaliação de desempenho a uma promoção. Então, por exemplo, vai ter ali um processo, um recrutamento interno. Nós já vimos o que é um recrutamento interno. Então, para você poder participar desse processo seletivo dentro da sua própria empresa, lá no seu programa de avaliação de desempenho, você tem que ter nota boa ou excelente. Se você tiver nota ruim, não pode participar. Então você atrela ele à sua política de salários, né? Então essa é a importância de um programa de avaliação de desempenho dentro das empresas, tá? Estamos aqui já no nosso último slide, e não menos importante. Então estou com uma estrutura aqui de cargos e salários dentro do setor. Então, para você fazer um planejamento de pessoal, você só consegue fazer se você já tem definido aqui uma estrutura de cargos e salários, tá? Então, olha que interessante aqui. Nessa minha planilha, na minha primeira coluna, eu tenho o nome do cargo. Então, começa aqui como analista de RH júnior, aí eu vou ter 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3, coordenador, gerente e diretor. Então, imagina que você entra nessa empresa, então você está aqui como analista de RH júnior. Para você sair do nível 1 e ir para o nível 2, primeiro, né, para sair de um salário de 2.040 para um salário de 2.660, claro, levando em consideração que todo esse salário aqui, ele leva em consideração a política de mercado, é o que as outras empresas estão pagando, é o que a empresa tem capacidade de pagar, levando em consideração, né, todos aqueles fatores que nós já falamos. O nível de escolaridade. Então, para você ser um RH Júnior 1, você tem que ter um técnico de RH ou então tem que estar cursando um superior. Se você não tiver um técnico RH formado, ou então não tiver cursando o nível superior, você não vai sair do você não vai ser um analista 1 dessa empresa. Para ser um analista de RH Júnior 1, você tem que ter no mínimo 12 meses de experiência, tá? Então, você já trabalhou como auxiliar de RH numa empresa, então você já tem 12 meses de experiência, você vai poder ser um analista júnior 1 na nossa empresa. E a sua avaliação de desempenho ela tem que ser bom.
Então imagine que você é um auxiliar, você trabalha na operação em qualquer setor dentro da empresa. Para você ter acesso a essa vaga, você tem que estar dentro de todas essas condicionantes. E aí você vai fazendo, né, toda a evolução dela. Para ser o 2, para ter esse salário, mesma coisa. Você vai definir qual é o nível de escolaridade, vai definir o tempo de experiência e vai definir qual vai ser a nota da avaliação de desempenho. E assim sucessivamente. Quando você sai do RH analista júnior, vai para o analista pleno 1, aí você já vai falar assim, bom, aqui já vai ter que ter um superior completo, ou cursando, né, 30 meses, então tem o nível de avaliação de desempenho aqui, a nota tem que ser ótimo. E assim sucessivamente. É você criar uma estrutura e dar acesso aos funcionários para que ele possa enxergar como crescer dentro das empresas. Essa é a melhor forma de se estruturar cargos e salários dentro da empresa, tá? É uma planilha simples dessa maneira. Claro que dentro das empresas a gente pode trabalhar isso daqui, não é uma regra, isso aqui é um modelo, né? As empresas podem trabalhar essas planilhas de forma diferente, mas no mínimo essas informações são imprescindíveis de constar dentro de uma estrutura de cargos e salários no setor, tá? Agora sim, finalizando aqui os nossos slides, a gente vai ter uma tarefa. Antes, porém, vou abrir aqui com vocês para saber se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Pessoal, tranquilo? Professor, para mim tá tudo tranquilo. Beleza. Mas alguém queria fazer algum comentário? Professor, Pois não, Flaviano. eu fiquei com uma dúvida. No caso, ali naquela último slide, onde fala assim, técnica RH barra cursando superior. Qual seria esse curso superior? Seria em RH, administração, algum curso superior específico? Então, nós temos vários cursos superiores, tá, que abrangem a função em RH. Então, nós temos um tecnológico em RH, né, por exemplo, aqui em Bauru nós temos a Anhanguera, que eu sei que tem esse curso, na FIB eu sei que tem esse curso. O curso de administração de empresas também é um curso bastante voltado para a área de RH. Um curso de psicologia, então nem se fala, né, totalmente voltado para a área de RH. Então, geralmente, quando as empresas elas abrem vaga na área de RH, esses são os principais cursos, tá, que envolvem aí a área de RH. Certo, professor. Então, se futuramente eu pensar em fazer uma faculdade de administração, eu posso utilizar o curso como aproveitamento de estudo, é isso? Sim, dentro de uma empresa, num programa de avaliação de desempenho, um curso de administração de empresas auxilia você, né, dentro daquela estrutura, você pular de um nível para o outro. O curso de administração de empresa, ele é um curso meio coringa, né? Não sei se você joga baralho, a carta coringa. Ele é um curso bem bacana, ele é um curso que ele amplia muito os horizontes de um profissional dentro de uma organização, tá? Então, se você resolver ir por esse caminho, tá? Isso auxilia bastante. Ah, obrigado, professor, pela explicação. Por nada. Mais alguém, pessoal? Bom, como aparentemente está claro aí para vocês, está tranquilo? Então agora eu vou encerrar aqui a reunião. Lá em tarefas tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Na nossa aula de sexta-feira, aí a gente vai voltar nesse assunto.
e vai fazer uma atividade também um pouco mais técnica. Então, agora eu estou encerrando aqui a reunião, já deve estar aparecendo para vocês aqui em tarefas, e eu ficarei aqui online no horário de nossa aula aqui, e depois também, né, vou estar em outra aula, mas eu consigo auxiliar também. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o assunto e também sobre a atividade. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer coisa, me chamem aqui e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau. Então, boa noite para vocês. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.